Olá, eu sou o Ablitain e hoje a gente vai conversar sobre Urban Shadows, o novo RPG aí da Tria Editora, tá? Esse vídeo vai ser longo, eu vou explicar pra vocês ali em detalhes várias coisas, a mecânica, como você joga Urban Shadows, a gente vai conversar um pouco também ali sobre os manuais, talvez seja a coisa mais legal do sistema, né? A variedade de possibilidades do que você pode jogar ali dentro, a gente vai falar um pouco sobre a atmosfera desse RPG, como você joga, o avanço, atributos, enfim, a gente vai falar tudo aqui sobre Urban Shadows, tá? Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. É o seguinte, Urban Shadows, ele está em financiamento coletivo lá no Catarse pela Tria Editora. O projeto ele já foi financiado com sucesso e o mais legal é que quando você fizer o apoio, você já vai receber o PDF com o livro, tá? Você já recebe ali o livro completo. O livro, ele tá bem bonito, ele tem mais de 320 páginas e ele é único, né? É um livro único que contém tudo que você precisa saber e essa é uma das coisas mais legais. Olha só que interessante, em Urban Shadows você pode jogar como vampiro, espírito, lobisomem, demônio, anjo, caçador. Cara, as opções elas são infinitas, como férico. Cara, é muita coisa mesmo que você pode ser aqui, que você pode interpretar dentro do jogo, então vale a pena demais. E o mais interessante é que a gente vai fazer uma one shot, tá? Hoje, no dia 21, se você tá vendo esse vídeo no dia do lançamento oficial, a gente vai fazer um one shot aqui, que é a nossa one shot dos membros. Então, se você é membro do canal, entra no grupo do WhatsApp para nunca mais perder uma das nossas one shots aí dos membros, tá? Vai ser bem legal, eu conto com você hoje à noite aí, eu vou deixar o link, inclusive, no final do vídeo e também na descrição, beleza? Então vamos nessa conversar um pouco mais aí sobre o Urban Shadow, sobre o que ele tem a oferecer e tudo mais. A primeira coisa que eu queria dizer, né, uma das coisas mais importantes aí sobre o sistema é a atmosfera dele, né? Você precisa saber mais ou menos o que está te esperando em Urban Shadows. O Urban Shadows ele não é um sistema de combate, tá, galera? Tem combate? Tem combate. Mas o foco do sistema não é esse. Não é igual outros RPGs que talvez você esteja acostumado, que vai ali numa toada de combate frenético, chute na cara e soco na porta, tá? Falei o contrário, né? Ele é um sistema de intrigas, tá? De conflitos de interesses, de política. E nesse sentido, ele se assemelha ali bastante com outro sistema de RPG que eu gosto bastante também, que é Vampiro à Máscara, né? O tradicional. Inclusive, a gente tem boatos dos bastidores ali que as pessoas que fizeram Urban Shadows estavam envolvidas também naquele sistema, tá? Então, aqui a gente vai ter uma atmosfera muito relacionada a isso. Ela é muito mais uma mesa sobre diálogos, né, sobre o RP em si, né, o game, a parte da mecânica do jogo, ela não é tanto a prioridade. Até por isso que o sistema motor aqui do Urban Shadows é o PBTA, o Power by the Apocalypse, que é um sistema bem famoso aí para jogar RPGs que se dizem narrativos. Então ele é bem mais voltado para essa linha, tá? Inclusive você tem aqui uma mecânica de dívidas que relata bem, né? Traz bem pra gente essa mecânica aí de interesses, de conflitos de interesses. Porque se você... tudo aqui é sobre cobrar dívidas e cumprir dívidas, você tem uma intriga pessoal muito, muito importante, tá? Ele fala pra gente também no começo do sistema que a própria cidade, ela é quase que um outro personagem, né? Ela é quase que um ser vivo que tem decisões e ela é influenciada pelas coisas que os personagens fazem e ela vai tomando rumos sempre ali entre uma sessão e outra. Isso é bem legal. Inclusive no livro a gente tem várias cidades de exemplo já montadas com características e funções que você pode utilizar na sua campanha e de fato ela tem uma importância muito grande, tá? Como que o jogo funciona? Vamos lá ver isso com calma. Olha só, o jogo ele é um PBTA, então PBTA, galera, é 2d6, tá? Todos os dados rolados ali, eles são na base do 2d6, mais algum tipo de característica que o seu personagem porventura tenha. Aqui no jogo, né, quais são as características, os atributos que nós temos? São esses 4 aqui: sangue, mente, coração e espírito. Então, normalmente você vai rolar 2d6 e somar um desse. Existe ainda a questão de testes de círculo, mas que eu vou explicar mais pra frente, tá? Então, vamos lá, ó. Sangue é como se fosse luta, instinto, reação, todas essas coisas mais físicas, elas vão entrar nessa abordagem de sangue. Mente vai envolver intelecto e astúcia, tá tudo reunido ali. Coração é um pouco mais aquelas perícias sociais, né? Paixão, charme, carisma, tá em coração. E espírito é foco e força de vontade, tá? Então tá aí, as divisões são mais ou menos essas. E você sempre vai somar 2d6 e um desses atributos em base, tá? Normalmente você vai ter de -3 a +3 nesses atributos. Você não tem mais nem menos do que isso. E ele é bem fácil de montar a ficha, inclusive, a gente vai ver depois,
porque você vem com o manual, né? O manual, ele é justamente isso que você escolhe ser. Imagina que você escolhe ser um vampiro. No livro ficou chamado de sanguessuga, né? Já vem com todos os atributos montados, e aí você só precisa adicionar mais um na sua escolha. Então, ele é bem fácil de montar a ficha também, muito rápido de começar a jogar, tá? O mais difícil ali é escolher, dentre todas essas opções que eu comentei, né? Qual que você vai querer jogar. Então, a gente tem essa brincadeira aí, e ele fala, olha, você nunca joga com mais 4 ou com menos 3, não importa quantos bônus ou penalidades você acumula, então ele tem um limite ali, um cap, que é o menos 3 e o mais 3 e 2d6 para isso. E aí, como um bom PBTA, ele tem a questão ali de sucessos e falhas, né? Então, se você tira de 7 a 9, você tem ali um sucesso. Se você tira 10 ou mais, né, 10, 11 ou 12, você tem ali um sucesso completo, um sucesso total. E se você tem 6 ou menos, você tem uma falha, tá? Basicamente a regra de sistema é essa, é bem tranquila. E aí ele até dá o exemplo aqui pra gente, olha, se você estiver tentando ali tapear, distrair ou enganar alguém, você vai ter a sua rolagem de dado de 2d6, e aí um mais 7 significa que você consegue enganar ali a pessoa por um tempo. Se você tira 10 ou mais, que é um sucesso total, você consegue bem mais do que você queria. Você não só cumpre o que você quer, mas você ainda ganha uma vantagem em cima daquilo. Pode ser aquele NPC, por exemplo, sair da cena, ele some pra sempre, acaba. Agora, se você falha, é o contrário, né? Ele percebe as suas intenções e, além dele não ser enganado, ele pode acabar desconfiando do que você vai fazer, alguma coisa nesse sentido. Outra coisa muito legal aqui é a parte da cobrança de dívidas, né? Igual eu falei pra você, ele tem uma mecânica de dívidas específicas que move muita coisa dentro do jogo. Isso é muito legal. Aqui ele fala sobre dívidas, né? Você pode ter dívidas com outros NPCs importantes, ou outros NPCs podem ter dívidas com você. E aqui, basicamente, ele fala pra gente como que essa mecânica funciona, tá? Ele fala o seguinte, olha, na hora de você executar a mecânica de cobrar uma dívida, ou de alguém cobrar a dívida de você, algumas coisas podem acontecer. Quando algum NPC vai cobrar uma dívida de você, que é um personagem jogador, você tem algumas opções, tá? Que você pode ali fazer. Então, você pode responder a pergunta honestamente, fazer um favor a um custo moderado, ajudar em seus esforços, atrapalhar outra pessoa, apagar uma dívida que ele tem com alguém, ou então passar para você uma dívida que outra pessoa tem. São opções que você tem ali ao cobrar a dívida de um outro personagem jogador. Agora, ao cobrar a dívida de um personagem não jogador, nossos famosos aí NPCs da vida, né? Você pode fazer o seguinte, responder uma pergunta honestamente, ou obrigar que ele pague a dívida de respondendo uma pergunta, marcar um encontro do círculo dele, a gente já vai falar sobre os círculos, apagar uma dívida que alguém tem com ele, ou passar para você uma dívida que outra pessoa lhe deve. As opções são mais ou menos essas. Pode parecer confuso numa primeira lida, mas se você imaginar em termos de jogo, e principalmente nos conflitos de interesse, que são de fato ali a palavra-chave para resolver essas coisas, a parada fica bem mais fácil, tá? Então a mecânica coração ali da parada é essa. É você rolar 2d6, somar ali com o seu atributo, né, de sangue, poder, mente, esses atributos que a gente viu aqui, poder não, né, sangue, mente, coração e espírito, você soma ali e rola o 2d6 com isso, mais 7 tem um sucesso, menos 7 tem uma falha, e você tem as mecânicas de dívida. O motor do sistema é esse, então perceba que é muito simples. E ele é simples, galera, de propósito, tá? Porque a ideia aqui é você... não é você ter, nossa, milhões de táticas, estratégias e tal. A mecânica aqui é realmente ter esse roleplay de interesses e dívidas, tá bom? Olha, ainda sobre as dívidas, a mecânica de dívida, além dessas opções que eu citei, você ainda tem a opção de se recusar a pagar uma dívida. E aí, pensa assim, dentro do mundo de Urban Shadows, que a gente tem diversos seres sobrenaturais, a sua palavra, a sua honra, a questão de você pagar as dívidas e coletar dívidas é o que a gente tem de mais importante. É a principal moeda de valor dentro desse cenário, desse mundo. Porque, pensa, né, com diversos seres sobrenaturais que vivem por muito tempo, que têm poderes, as coisas mundanas meio que não fazem tanto sentido. Então, bens materiais, a menos que seja um bem material muito específico, dinheiro, essas outras coisas não têm tanto valor quanto as dívidas. E por isso que elas têm tanta importância aqui. Mas, numa situação complicada, você pode sim se recusar a cumprir uma dívida. Obviamente, isso tem algumas consequências. E ele fala de um teste que é exigido. Basicamente, você vai fazer um teste entre o seu status e o do credor, ou seja, daquela pessoa que você deve a dívida, e aí se você conseguir um sucesso, 7 ou mais, você consegue adiar o pagamento daquela dívida para um outro momento. Imagina num cenário em que o cara te aborda para pagar uma dívida num momento super inoportuno, um momento em que você não pode ou se atrapalhar com aquela facção que ele precisa que você
cumpra o serviço ou coisa desse gênero, você pode se recusar a cumprir aquela dívida. Aí ele fala o seguinte pra gente, né? Se você tirar ali 7 ou mais, né, 7 ou 9, você consegue contrair uma dívida adicional e marcar uma corrupção. A gente já vai falar sobre corrupção, tá? Mas você consegue adiar aquela dívida por hora. Você contrai outra, mas empurra aquela lá. E aí, com uma falha, você não consegue, e aí ou você paga a sua dívida integralmente, ou você apaga todas as dívidas que você possui dentro daquele círculo. E a gente já vai falar sobre círculo. Então, e ainda tem menos 1 de penalidade no status, né, com aquele círculo, até que o tempo passe. Então significa que você acaba sendo prejudicado, tá? Vamos lá falar sobre círculos e sobre facções. Círculos, galera, eles são como se fossem os grupos em que esses seres sobrenaturais ou pessoas envolvidas com o sobrenatural habitam, tá? Nós temos 4 círculos e esses círculos eles se subdividem em facções, tá? Que são realmente os grupos. Então vamos dar uma olhada neles ali com calma para vocês entenderem e vai fazer muito sentido. Esses círculos eles têm negócios entre si e o conflito de interesse acontece também dentro do círculo, entre as próprias facções, ou entre círculos em si. O que nós temos aqui? Olha só, nós temos ali o limiar. Basicamente o limiar ele é composto por fadas, demônios e outras criaturas que pertencem a outro mundo, pessoas ali que vieram de fora, são, digamos assim, extraterrestres, né? Mas não tem ET no jogo, tá? A outra facção que nós temos são os mortales. Os mortais, eles são humanos, são pessoas comuns que acabam cruzando também a fronteira e descobrindo o sobrenatural. Ali a gente pode encontrar caçadores, comerciantes de artefatos e curandeiros que mexem com esse tipo de coisa. Depois a gente tem o Noite, tá? O Noite são pessoas que eram humanos, mas foram transformadas. Então a gente vai ter vampiros, lobisomens, fantasmas, coisas desse gênero. E depois a gente tem o Poder. O Poder, eles são aqueles que tiveram dons sobrenaturais depois de muito treinamento ou até de maldições. Então aqui a gente vai ter magos, oráculos, imortais, pessoas que fizeram pactos, tá? Digamos assim. E logo abaixo ele explica pra gente aqui sobre as facções, tá? As facções, elas existem dentro de cada círculo e elas agem como se fossem grupos diferentes. Então, por mais que a gente tenha ali vampiros e lobisomens que fazem parte do mesmo círculo, por serem imortais que foram transformados por conta dessa distinção, eles provavelmente vão pertencer ali a facções diferentes. Então você vai ter uma facção que é uma alcateia de lobisomens. Tá? Isso não tem tanto detalhe mecânico, mas é mais para organizar a narrativa do sistema como um todo, tá? Ainda falando sobre a mecânica, existe combate? Existe, mas como eu falei, ele fica ali em segundo plano. Ainda assim, quando ele vem, é bem interessante. Dentre as opções que nós temos, inclusive, os avanços, a forma de você evoluir, passar de nível, você não tem nível exatamente dentro do sistema, tá? Mas você ganha um avanço quando você vai atribuindo mais características à sua ficha e ao seu personagem. Como assim? Você consegue um avanço, depois você gasta esse avanço para aumentar um atributo, por exemplo. É assim que o jogo funciona no sistema de XP, tá? E ele tem uma parada mecânica muito cativante, que é movimentos. Existem movimentos básicos e existem movimentos avançados. Os movimentos básicos são aqueles que são comuns a todos os personagens. E os movimentos avançados, eles são distintos, né? Específicos para cada uma dessas facções, desses círculos que a gente comentou. Inclusive a gente tem a divisão desses seres sobrenaturais em manuais, e cada manual tem ali a sua especificidade, tá? Então vamos falar sobre os movimentos básicos, que são aqueles comuns a todos os personagens. O que a gente tem aqui de movimento básico? Que é basicamente o tipo de ação que o seu personagem pode fazer, tá? O movimento básico é partir para violência, esse aqui é como se fosse entrar em combate, tá? Escapar de uma situação, persuadir um NPC, tapear, distrair ou enganar, que foi o exemplo que a gente citou mais cedo no vídeo. Sacar alguém, é você tentar entender se aquela pessoa tá mentindo, o que ela tá fazendo e tal. Manter a compostura e romper os limites. Eu não vou falar sobre cada um deles, mas basicamente, galera, esses movimentos aqui é como se fossem, tá, entre aspas aí, as perícias do sistema. Não tem exatamente uma perícia, você não vai exatamente se preocupar mecanicamente com isso, mas é a intenção que o seu personagem tem por trás do que ele tá fazendo no roleplay para invocar alguma determinada situação, tá? Ele até fala pra gente que a rolagem de dados ela vai vir principalmente quando nem o narrador, nem você sabem ali o que vai acontecer. Aí vocês rolam um dado, tá? É basicamente isso ali. Muito bem.
E ali, falando sobre os atributos, né, a gente já comentou que é sangue, coração, mente e espírito, mas cada manual ele vai vir ali com um conjunto de atributos pré-determinados. Então você não precisa se preocupar, como que eu vou distribuir ponto, eu acho que eu vou colocar menos um em sangue, mais um não sei o quê, porque o manual que você escolher do personagem, a gente já vai falar sobre todos eles, ele já vem montado. A única coisa que você muda é que você tem a opção de adicionar mais um em um desses atributos, tá? Então você vai escolher aquele que você acha que é mais importante para adicionar aquele mais um e dar um avanço. Muito bem, vamos lá falar sobre os próprios avanços, que são os tipos que existem. Tem dois tipos de avanços dentro do sistema, os avanços de círculo e os avanços de corrupção, tá? Vamos dar uma olhada aqui com muita calma. Olha só, o avanço de círculo é como eu falei, é como você evolui o seu personagem. Você adquire mais atributo, você tem algumas opções ali para isso ser feita, tá? Então você aumenta os seus status, você consegue novos movimentos. Movimentos são como se fossem habilidades especiais do seu personagem. E conforme você vai se envolvendo ali, você vai ganhando mais habilidade, você vai conseguindo mais poder, tá? Então nós temos aqui os círculos e você consegue avançar marcando pelo menos 4 círculos, tá? Pelo menos 4 círculos. Então, quando você estiver jogando Urban Shadows, você vai tendo esses círculos como se eles fossem objetivos que você precisa cumprir, objetivos interpessoais ali do seu personagem, tá bom? Então você tem que adquirir pelo menos 4 círculos, não tem uma ordem específica, mas é o que é necessário para você conseguir avanços. Quais são as opções de círculo? Olha só, você pode fazer um movimento de círculo, você pode adicionar um movimento de intimidade, existe uma mecânica de intimidade, tá? Mas ela não é só aquela intimidade mais 18, tem outras opções. Você pode cobrar uma dívida ou honrar uma dívida, que é o que vai acontecer ali na maioria das sessões. Você pode fazer um movimento que diga para você marcar círculos. Então, tem essas opções ali. E aí, você tem os avanços principais, que são as opções que você tem para angariar mais recursos para o seu personagem. Quais são eles? Ganhar um movimento adicional do seu manual, que são essas habilidades que eu comentei. Você tem mais um de um status em um outro círculo. Então pensa assim, o seu personagem, quando você cria, ele sempre vai pertencer a um círculo, daqueles 4 que eu falei. Meu personagem, se ele é um vampiro, ele começa no círculo noite. Mas você pode ganhar reputação em outros círculos. Obviamente, você nunca vai ter tanta reputação quanto o seu círculo de origem, porque você não faz parte daquele outro time. Mas você consegue ter uma boa relação, você consegue ser conhecido pelas pessoas de outro círculo por ser uma pessoa que honra suas dívidas. Então você tem ali também quase que uma mecânica interna de ser bem visto com esse status em outros círculos. É assim que funciona. E aí, tem outras opções, né? A gente tem aqui apagar uma cicatriz, a gente já vai falar sobre cicatrizes, mudar de círculo, então existe a opção, na narrativa que eu fui traído pelo círculo da noite, eu vou mudar de círculo. Você consegue fazer isso com avanço e obter status 2 em um círculo, tá? Depois a gente tem ali a parada da corrupção. A corrupção, galera, ela faz parte também do sistema de avanço, mas ela é uma parte ruim, digamos assim. É quando o seu personagem, ele começa a se corromper, a se perder pela monstruosidade que existe nele. Então você vai começar ali a realmente ter mais força. Inclusive a corrupção ela pode vir como forma de uma consequência, mas ela vai sim angariar alguns atributos, alguns bônus ao seu personagem, o que é bem interessante. Ele fala pra gente, olha, como que você marca ali uma corrupção? Você pode acionar um gatilho de corrupção do manual, então cada um dos manuais, cada uma dessas espécies que você pode jogar que eu comentei, né, vampiro, lobisomem, diabo, não sei o que, você vai ter ali uma opção de gatilho de corrupção, e acionando um desse gatilho, você marca corrupção. Um movimento específico dentro do seu manual que indica para você marcar a corrupção, ou quando o próprio mestre do jogo, aqui chamado de mestre de cerimônia, fala que pela a consequência da sua ação, ou pelo benefício da sua ação, você deve marcar uma corrupção, tá? E qual que é o problema da corrupção? Apesar deles serem fortes, olha só, os avanços de corrupção liberarem coisas adicionais, como por exemplo você adicionar mais um em um atributo, limitado por 3 ao atributo, você tem consequências graves ali para isso, tá? Inclusive, você se apresentar como uma ameaça. Ou seja, quando o seu personagem não tem mais opções de avanço de corrupção restante, quando você já completou todos eles, você vai ter apenas uma opção, que é se aposentar, tá? Então, basicamente, você faz com que o seu personagem não seja mais seu e passe a pertencer ao mestre. É como se você fosse dominado pela corrupção e o seu personagem ele fica entregue, ele passa a ser uma ameaça, tá? Ele passa a ser um personagem NPC e você precisa criar outro personagem. Então a corrupção ela é muito boa, mas você precisa ter cuidados ali, tá? Você precisa ter cuidados.
Depois eu até separei outra parada aqui do livro que ele repete, né? As opções de avanço de corrupção. Você pode adquirir mais um em qualquer atributo, você pode adquirir um novo movimento e você pode até acabar se aposentando, né? O seu personagem ele é deixado ali de lado, tá? Então esse que é o grande problema da corrupção, mas ela tá aí para isso. Outra coisa que eu queria falar com vocês, além aqui dos nossos queridos atributos, né? São opções específicas dentro do sistema e até mesmo os nossos queridos ferimentos. Então, eventualmente, você vai acabar se envolvendo ali em alguma disputa. Os ferimentos, eles podem ser de um conflito físico, e esses conflitos físicos eles são muito rápidos, porque vocês vão ver aqui que vocês têm apenas 5 caixas de ferimento, e se você preencher todas elas, a chance do seu personagem morrer é grande. Então, o combate físico, ele existe pouco, e quando ele existe, ele costuma ser muito rápido, tá? É uma coisa que acontece em poucos turnos, nada de ficar a sessão inteira ali batalhando, tá? Porque todos eles vão causar ferimentos no seu personagem. Olha só, ele fala aqui pra gente que você tem 3 níveis, então tem os ferimentos leves, 2 ferimentos graves e 2 ferimentos críticos, e quando você sofre ferimentos, você vai precisar de tempo para se curar deles, ou seja, são situações em que te colocam fora dos seus objetivos para você ficar se curando. Tem a caixinha na ficha, né? Esse aqui é um print da ficha. Ele tem as opções ali para você marcar e tem armadura, inclusive, que vai diminuir o ferimento que você toma. A gente já vai falar sobre isso, tá? Então, basicamente, ele fala que você começa marcando ali por ordem. Você primeiro marca o leve, depois você vai avançando pro grave até chegar no crítico. E aí, a morte, ela vem com um movimento derradeiro, que a gente já vai ver também, é um movimento muito específico do seu personagem, para ele ir embora, mas deixar a sua marca, tá? E como você cura esses ferimentos conforme você vai levando o dano aí? Tem algumas opções, né? Os ferimentos leves, só você descansar um pouco ele já se cura. O ferimento grave, que já é, como o próprio nome diz, né? Grave, você vai precisar de alguns dias para se recuperar, tá? E você precisa também de uma atenção médica ali para evitar que ele vire um ferimento grave. Então, vai te deixar, além de te deixar fora por um tempo, você ainda vai precisar de um médico. E o ferimento crítico, galera, é o pior deles. Ele fala que literalmente você está à beira da morte. E aí, nesse caso, você vai precisar de um hospital ou então de uma ajuda mágica para se curar. Você vai precisar procurar ali algum tipo de curandeiro, algum oráculo, alguma coisa desse tipo, tá? E a armadura, ela faz o que eu disse, ela diminui ali o dano. A armadura, ela pode ser um colete Kevlar, ela pode ser algum colete à prova de bala, alguma coisa mais resistente, até mesmo uma cota de malha, se você tiver. E ela vai ser aquilo que vai diminuir o seu item, os seus danos. Os itens dentro do jogo, eles vêm já pré-determinados também pelo seu manual. Então realmente é muito rápido fazer a ficha, tá? E a gente tem aqui a mecânica de cicatrizes. Então quando você vai marcar um ferimento e você quer, não vou poder ficar muito tempo descansando aqui para marcar um ferimento grave, você pode ignorar o ferimento e acabar marcando no lugar uma cicatriz. Então você ignora, mas tem consequências também. O que as cicatrizes fazem? Galera, na minha visão, tá? Aqui, em modo meu de dizer, as cicatrizes elas são como se fossem condições. Porque elas vão diminuir algum atributo seu. Então você tem 4 cicatrizes disponíveis para marcar. Você pode ignorar, marcar um ferimento grave, por exemplo, para marcar uma cicatriz de coração. E aí você vai ter menos 1 no atributo aí de coração até você se recuperar. Então, são opções que você tem de marcar uma condição ao invés de um ferimento, tá? Galera, de forma geral é isso, vamos ver agora sobre os próprios manuais, né, que são todas as opções de seres que você pode jogar. Eu vou mostrar eu vou citar todos eles e a gente vai analisar um deles na prática ali, na calma, para você decidir mais ou menos ali o que você quer jogar. Então agora a gente vai passar por todos os manuais, explicando mais ou menos cada um. Se você ficou com dúvida no vídeo até agora, sobre tudo que eu falei e tal, na hora que você vê o manual aqui, as coisas vão ficar bem mais claras para você, porque tudo tá aplicado nos manuais. O jogo, ele talvez parece novidade quando você lê assim esparsamente, mas na hora que você pega para ver um manual, tá tudo ali, explicadinho, resumidinho, bonitinho, não tem segredo nenhum, tá? Então se prepara e vamos nessa. Eu vou até colocar mais centralizado aqui. O primeiro que nós temos ali é o caçador, tá? Ele fala pra gente que o caçador é aquele tipo de pessoa que acabou se envolvendo com o sobrenatural e ele é devoto à matança. Então o cara é tipo um mercenário, né? A pessoa que vai lá e vai caçar os monstros a mando de outras pessoas. E olha só que interessante, né? Logo aqui quando a gente abre a ficha do caçador, o manual, perdão, do caçador, a gente já tem várias coisas que vão implementar o jogo e que vão dar vida ao seu personagem.
Primeira coisa aqui é opções de comportamento, isso aqui é subjetivo, mas aqui, ó, nós temos atributos iniciais. E aí ele já basicamente monta a sua ficha. Então, lembra que eu falei lá no início do vídeo? Você vai ter, se você for um caçador, você vai ter sangue 1, coração -1, mente 1, espírito 0. E aí você tem mais um para adicionar em qualquer atributo que você quiser. Então escolha com sabedoria. E aí ele fala pra gente as graduações de círculo e status de círculo inicial. Ou seja, você começa no círculo Mortalis 1. É o único círculo ao qual você pertence, aquele que você tem uma reputação, digamos assim, tá? Que as pessoas te conhecem. E as graduações de círculo são aqueles que você pode permear ali ao longo da sua aventura. As perguntas introdutórias são muito legais para você ligar o seu personagem ao manual ao qual ele pertence. O equipamento inicial já vem dado, então tá descrito aqui exatamente o que ele faz, então você já vai ter acesso a isso. As dívidas iniciais são muito interessantes, porque basicamente é isso que vai mover o seu jogo de início, né, o que vai fazer com que o seu personagem ele comece ao pontapé inicial dele. E a habilidade de romper limites são habilidades específicas que o seu manual traz para o seu personagem, tá? Aqui você vai ver o seu arsenal, então das opções aqui que ele fala de equipamento, né, o que você pode escolher 3 armas personalizadas do seu arsenal, ele tá aqui, você vai vir e vai dar essas armas aqui, você vai escolher 3 delas para ser a sua, tá? E aí ele já fala tudo para você. Olha só, ele fala sobre a sua sociedade, então você já vai estar caçando alguém no início da aventura, você vai definir ali quem que é esse tipo de pessoa, e você tem aqui os movimentos, tá? Os movimentos é bem legal porque eles são as habilidades específicas do seu personagem. E aqui cada um ele fala de formas diferentes. Alguns manuais ele já vai dar um obrigatoriamente, vai permitir que você escolha outros. Aqui no Caçador você já pode escolher os 3, ele não vem com nenhum pré-definido, então vai depender bastante. Inclusive ele dá conselho sobre como você pode, a melhor forma de você utilizar os seus movimentos, é bem legal. Então uma lida atenta no seu manual, naquele manual que você escolheu para jogar, já é o suficiente para você jogar o começo da sessão tranquilamente, tá? Ele traz aqui pra gente a parada da corrupção, que foi o que a gente comentou. Então ele traz aqui quais são os gatilhos de corrupção, o que vai acionar a sua corrupção para você marcar os pontos lá que a gente conversou, entre outras coisas, tá? Depois a gente tem ali o Desperto. Olha só, o Desperto ele é como se fosse uma pessoa, um mortal comum, que acabou enxergando esse mundo sobrenatural. Ele acabou indo parar naquele mundo, talvez até mesmo sem querer, né? E ficou fascinado por isso. Então a gente tem aqui uma pessoa que era comum e viu o invisível e tem várias habilidades com relação a isso. Eu não vou me demorar, mas só para vocês entenderem que tem a mesma coisa. Olha só, tem os atributos iniciais, tem qual círculo você pertence, tem as perguntas, equipamentos, tá tudo aqui. Mas o mais importante, galera, é as dívidas iniciais, tá? Isso aqui é o que vai dar os principais objetivos dentro da campanha na primeira temporada, digamos assim, tá? E as habilidades específicas. Então, tá tudo aqui, é só você ler com muita calma e vai entender tudo. O Diabrete é muito legal, né? O Diabrete, ele literalmente é aquele demônio que escapou do inferno e tá entre nós. Então você pode ser um ser endemoniado aí, você vai ser um Diabrete, muito legal esse. E mesma coisa, ele tem aqui já dentro do manual tudo o que você precisa, tá? Depois nós temos ali o Espectro. O Espectro, galera, ele é um fantasma, é alguma pessoa que já morreu e acabou voltando. Muito legal também, muito interessante, tá? Vale a pena vocês pegarem e analisarem com calma, tá? Todos eles, percebam que eles têm mecânicas muito específicas, tá? Depois a gente tem ali o Férico. O Férico, ele é uma pessoa que veio de outro lugar, né, de outra terra, e acabou vindo parar aqui. E ele tem, inclusive, acesso à magia, né? O que é muito legal. Então, o Férico, ele é aquela pessoa encantada de outro mundo, tá? E todos eles têm características específicas, isso é o que eu mais gostei dentro do sistema. A gente tem aqui o Juramentado. O Juramentado, basicamente, ele é uma pessoa que jurou, que se dedicou a uma causa, ou a uma facção, ou a uma pessoa, e ele serve a um mestre. Tá? Muito legal para você combar aí, jogar com um amigo, por exemplo, fazer um BG junto, fica bem interessante. Ele tem arma lendária, cara, isso aqui é muito legal, tá? Muito legal mesmo, foi uma dos manuais que eu mais gostei. A gente tem aqui o Lobo, né? O Lobo, ele é quem? Ele é o lobisomem, é aquela pessoa que foi transformada em um lobisomem e tem as mecânicas específicas também. Muito interessante. Galera, isso aqui é o que ganha, né? Essa parte aqui de mecânicas específicas que cada manual tem é onde o sistema realmente brilha, tá? É onde ele brilha de fato. Então a gente tem a transformação na parte do lobo. A gente tem o maculado. Cara, o maculado é muito legal. Ele é a pessoa que vendeu a sua alma para uma entidade, né? Para alguma outra coisa, para ganhar vantagens com relação a isso. Em troca, ele tá preso ao seu patrono. É como se fosse aquela classe do D&D, né? Que serve. É o bruxo. Nossa, me fugiu agora. Mas enfim, a gente tem aí o maculado. E ele vai servir ao patrono. Olha aí, o patrono sombrio. Muito legal esse arquétipo também. Eu gosto bastante desse tipo de jogo. A gente tem o mago.
O mago é uma pessoa que tem o dom ali, o poder de conjurar magias. E ele vai ser muito útil, tá? Pra fazer mecânicas diferentes. Como, por exemplo, cura, né? Uma cura mágica, alguma coisa assim. Ele tem acesso ao santuário, o que é muito massa. E ele tem, olha aí, o protegido. Muito, muito, muito legal. Depois a gente tem ali o oráculo. Esse aqui é bem massa também, tá? O oráculo, ele é quem? O oráculo, ele é tipo um vidente. É uma pessoa que tem poderes psíquicos pra prever coisas, além da visão. Ele tem um dom psíquico pra ir ali. Muito massa também pra quem gosta de jogar com uma parada um pouco mais... não é subjetiva, é abstrata, né? Abstrata, eu diria. E a gente tem o Sanguessuga, que é um dos mais legais, né? Eu sempre gosto de jogar de vampiro, então esse aqui é massa demais. A gente tem o vampiro em si, é aquela pessoa que se alimenta da humanidade pra sobreviver, tá? E aqui ele coloca pra gente, né, a questão da teia, que é muito forte. Basicamente, toda pessoa que vai na sua teia, ela já passa a te dever um favor. E a gente viu que a mecânica de dívida é o coração do sistema, então é muito legal. E a gente tem aqui a parada do movimento de Sanguessuga, que é obrigatório. Lembra que a gente viu lá atrás, na primeira que a gente analisou, que na parte de movimentos ele permitia que você escolhesse 3? Aqui não, aqui ele já vem com um setado, que é a forma eterna, você não tem como mudar isso, e aí você pode escolher mais 2. Então cada manual funciona de um jeito. E a gente tem o veterano, tá? O veterano é uma pessoa que que é experiente dentro da cidade, que já é conhecida, é uma pessoa já um pouco mais elevada, digamos assim, mas que tinha saído da cidade e agora voltou, tá? É meio que isso aí, é como se fosse um protagonista, uma parada assim, bem legal de se jogar também, e com poderes interessantes como velhos amigos e velhos favores para você já conseguir dívidas, né? Você imputa a dívida ali em outra pessoa, o que é bem interessante, tá? Galera, de forma geral, era isso que eu queria trazer aí pra vocês, né? Que eu queria apresentar pra vocês do Urban Shadow. Obviamente, né? O sistema, ele tem várias peculiaridades, mas você tem uma noção de como rola o dado, das mecânicas de dívida, mecânica de avanço e dos manuais, você já consegue jogar tranquilamente, tá? Tranquilamente. E não se esqueçam da nossa one shot aqui no canal, vai ser bem massa, você não perde por esperar, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, vira membro, obrigado e tchau, até a próxima.